Boa noite! Estamos aqui na nossa quarta-feira de lei com lives e hoje a gente vai estar falando sobre constelação familiar, o Conselho Federal de Psicologia. Tem uma convidada muito especial que eu estou esperando ela entrar já, 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 já e mais ainda as ordens do amor que tanto a gente fala. Então, eu estou esperando a Isabel, que é uma queridíssima, uma paulistana maravilhosa. E para aqueles que não me conhecem, eu sou Rose Militão, eu sou fundadora da Escola de Constelação aqui em Fortaleza, Ceará. Nós estamos com várias turmas formadas, colocando consteladores aí na vida, ajudando, melhorando a vida das pessoas, principalmente curando, não é curando, ajudando a família a se restaurar, a se curar. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de falar em cura, né? Não, mas ninguém cura. Mas nós somos recursos, ou para adoecer alguém, ou para curar alguém. Então, como recurso, nós somos maravilhosos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, tá bom com a minha amiga. Vou te chamar. Tá. Oh, Ahá! Bel, eu ganhei flores hoje, ó. Eu não ah, resisti. que Eu tive bom. que botar essas rosas vermelhas. E eu espero que tenha sido meu marido, porque tinha, assim, flores para alegrar o seu Ah, dia. Recebi hoje, no início da tarde, mas não tinha nada. Mas essa altura da vida, a gente ter admiradores secretos, eu acho que nem combina mais, sabe? boa noite. Bem-vinda, minha amiga. Que bom ter você aqui nessa nossa Boa live. noite. É um Você prazer, aí em São Paulo e eu aqui em Fortaleza. sim, encontro Então, do sudoeste, do sudeste com o nordeste. é Que bom. maravilhoso. Bem, eu estava pensando assim no nosso encontro hoje, a gente dividir em duas partes. A primeira é você falar sobre esse começo das constelações familiares, os trabalhos aqui no Brasil, esse pioneirismo seu, ele é muito importante. E a segunda parte, a gente vai falar sobre o Conselho Federal de Psicologia e o que eles criticam nas leis, nas três leis da constelação, ou as ordens do amor, que você vai falar também para a gente. Primeiro, o que são essas ordens do amor e Uhum. porque tem a crítica do conselho, né? E esse é um dos propósitos principais da gente aqui. Certo. Mas, minha amiga, deixa eu lhe apresentar, tá certo? Sim. Eu sou a sua anfitriã, depois você troca, eu entro na sua live em São Paulo e você me apresenta. Tá Tá bom, certo, então? tá certo. Que bom. Gente, a Isabel Rodrigues, de São Paulo. A gente se conheceu por afinidade de tema, de propósito, de chamado. E quanto mais a gente se encontra, quanto mais a gente conversa, mais essa afinidade ela vai ampliando. É psicóloga, psicoterapeuta transpessoal, e uma das precursoras do trabalho com as constelações familiares no Brasil. Acho que é desde 2004, Abel? Isso, desde 2004. Pois é. E aí também há 19 anos como consteladora familiar, consteladora organizacional, e a Bel tem a história das constelações organizacionais aqui, como é que aconteceram, os primeiros eventos que aconteceram aqui, e a gente sabe que existe carência, muita carência no mercado, né, com constelação, necessitando de bons consteladores organizacionais, né? Mas a Bel também é diretora fundadora da FAIBEL, que é a Escola do Pensamento Sistêmico, não é isso, Isso Bel? mesmo. Aí você tem uns números que eu ainda não parei, eu não parei para olhar meus números, mas eu disse assim, quer saber? Eu vou olhar também esses meus números, mas eu amei seus números. Mais de 10.000 pessoas que passaram pelas suas constelações, que você de alguma forma tocou ali na alma humana, e isso é maravilhoso. E também você já formou 250 consteladores,
E o seu livro, Constelação Familiar e a Arte de Sentar no Banquinho, que eu amei esse título, Uhum. porque quando a pessoa senta no banquinho, naquela cadeira, tudo muda, não é isso? E amiga, seja bem-vinda, boa Obrigada, noite. Que bom estar aqui nessa conversa contigo. Agora o obrigada, palco é seu. Rose. Obrigada. Obrigada pela apresentação, também pelo convite, né? Na verdade, quando nós fizemos o pequeno grupo, né, para pensar na resposta ao CFP, né, e foi muito mais um chamado, né, Rose? Sim, Eu não costumo atender a todos os convites, mas eu atendo em geral os chamados. E os chamados, eles vêm do coração, né? É um chamado da alma, né? E foi um chamado da alma quando eu vi pela primeira vez o trabalho com o Bert Helling das constelações, em 2001, e também no meio de tanta conversa sobre as questões do CFP, um dia você convidou um grupo, falou quem está afim de pensar seriamente numa resposta. Aí eu senti o chamado e aí não te conhecia, né? Fizemos o pequeno grupo e a gente vai se aproximando e encontrando sim. todas as afinidades e sincronicidades da nossa vida, né? Então, falando, atendendo o seu pedido, né? Assim, eu praticamente vivi o início das constelações no Brasil, porque antes de nós começarmos a trabalhar, tínhamos apenas dois consteladores no Brasil, que era Nossa, a Mimança e sim, o Renato Bertatti. Inclusive, eu comecei a organizar grupos para o Renato Bertatti atender os meus clientes na época, né? Então, eu era de uma escola transpessoal chamada Dinâmica Energética do Psiquismo, que muita gente adepto. conhece, a DEP, muita gente conhece no Brasil. Eu já tinha essa formação, e aí, quando fui conhecer o trabalho das constelações com o próprio Bert Hellinger aqui no Brasil, aqui em São Paulo, Uhum, eu fiquei muito impactada, né, pelo trabalho. Tinha, assim, umas 400 pessoas no uhum, auditório nesse dia. O uhum, interessante é que foi promovido por uma linha da psicologia, que é a bioenergética, né? Foram os uhum, psicólogos que trouxeram Bert Hellinger assim para um público maior, porque até então ele tinha vindo uns 2 anos antes, mas para um grupo muito seleto, convidado, uhum, né? Não era para um grupo aberto como foi esse ao qual eu estive presente. E aí ele apresentou, a maior parte das pessoas que estavam ali nesse evento eram psicólogos, né? E tinham outros profissionais ali que talvez se interessassem pela ajuda, mas a grande maioria eram psicólogos. Eu já fazia muitos anos que me dedicava à escola DEP e não fazia outros cursos porque a DEP absorvia muito a minha vida e o meu sim, tempo, né? sim. Mas fui convidada, aceitei o convite e fiquei impactada e falei, não sei onde vai ser esse curso, né? Porque eles estavam abrindo então o primeiro curso com professores europeus aqui no Brasil, com os professores chamados da primeira geração pós-Bert Hellinger, né? Que foram os professores dessa primeira formação que eu fiz, o Jakob Schneider, a esposa dele, a Sigrun Schneider, e o Gunther Weber, né? Os três se revezaram fazendo esse curso que nós fizemos em 2 anos e meio, porque eles vinham uma vez a cada semestre. Isso, ficava também muito caro. Posteriormente, eu tive o privilégio de conhecer, de participar de trabalhos com o Wunta, e a Uhum, Cobb Schneider é a esposa, uhum. e é maravilhoso, é a Então, origem ali, sabe? É isso que exatamente, você falou desses consteladores de primeira geração pós-Bert exatamente. Hellinger. Isso é muito importante. É. E eu fiz essa formação em constelação familiar, inicialmente, e eu já tinha uma carreira de consultora organizacional. Eu já tinha uma carreira paralela de psicóloga clínica e psicóloga organizacional.
eu tinha feito, né, como eu te contei ontem, uma carreira desde estagiária de psicologia na área de recursos humanos até... Deixa, de- deixa eu te interromper um pouquinho. Você está recebendo corações, minha amiga. Olha aí, é mesmo. corações, nota 100, tá certo? Eu espero também receber esses corações. Cadê os meus corações? Então, Nada, porque até a agora gente... nada. Mas, ó, Ó, apareceu um coraçãozinho, dois, tá bom. ai, mas olha, Adoro é assim, esses corações. a gente é Chegando. muito querida, a gente é muito amada, né? Eu sei que você também é muito querida e Eu amada. adoro isso. Eu acho maravilhoso. Então, e aí, então, como eu tinha sempre a carreira paralela, né, que eu fiz essa carreira até gerente de RH de uma fábrica, né, de uma empresa multinacional. E aí, Sim, nessa época, quando eu fui começar o curso de constelação familiar, logo no primeiro módulo, eu já procurei o Schneider para querer saber se não existia essa metodologia aplicada às organizações, né? sim, sim. E, para minha surpresa, assim, ele disse: sim, existe, e nós estamos pensando em organizar um evento e um curso aqui no Brasil de constelação organizacional. Eu fiz uau, né? E aí Hum, eu fui, né, juntamente com outros consultores que eram psicólogos que trabalhavam nas duas áreas. Nós fizemos um grupo para organizar, então, o primeiro evento de constelação organizacional. Isso aconteceu em setembro de 2003. Né? A gente que bom, ainda não tinha se formado em constelação familiar, porque a gente se formou em março de 2004 e eu comecei a trabalhar que bom. logo em seguida. Eu vou te dizer que eu não fiz esse curso para trabalhar, viu, Rose? É, Sim, eu, sim. eu fiz o curso porque para reciclar, porque eram coisas novas que estavam chegando. Eu não imaginava que eu ia fazer a trajetória que eu fiz É, até eu então. também não, quando eu fiz constelação, não era minha intenção. Mas deixa eu destacar aqui, o Falone Tenório, ele está mandando para mim um balaio de corações para Ah, você, Rose. Eu tenho que receber esse balaio. mas claro, tem que receber tudo que é Eu merecido. gostei do balaio. Tá ótimo, minha amiga. E aí, você fez o curso de constelação organizacional pioneiríssimo no Brasil. E aí, o que é que você fez com isso? Então, quando a gente fez esse evento para 160 pessoas, e eu quero te dizer assim, meu marido, a gente não tinha, nós não tínhamos ninguém não tínhamos dinheiro para pagar tradutores do alemão para o português. Então, o meu marido fala alemão, era professor de alemão, então ele fez o favor, assim, então os primeiros textos que nós temos em português de constelação organizacional é tradução do Wolfgang Wild, que é meu marido. Sim, E ele sim. traduzia e eu fazia a revisão do material. Era toda uma produção caseira aqui. Fizemos esse evento, abrimos esse curso em seguida, né, que foi o primeiro curso de constelação organizacional e coaching sistêmico aqui no Brasil. E Nossa, que coisa linda. foi em Campos de Jordão e em São Paulo. Trabalhamos aí, eu e o meu amigo, o consultor Alício Gobes, trabalhamos muito, fizemos a formação, e aí depois a Dagmar de Goiânia, da IBS Sistêmicas, que estava fundando o instituto dela, me solicitou, me convidou para fazer o curso de constelação organizacional, porque ela estava fazendo a segunda turma daquela formação com o Gunther e o Jakob Schneider aqui na região, Sim, né? sim. E aí, então, ela já estava se formando e queria também fazer o curso de constelação organizacional. E aí, assim, de novo, surpreendente, eu aceito o convite, recebo o chamado, sigo, e eu então criei o primeiro curso de constelação organizacional com professores brasileiros, né? Convidei os meus colegas e criamos e fizemos o curso em Goiânia, que eu muito honro, né, o pedido da Dagmar, que a partir disso
depois abriram outras possibilidades, inclusive de abrir posteriormente o meu próprio curso aqui em São Paulo, de constelações, que daí eu fiz de uma maneira menos especializada, um pouco mais aberta, onde entra também o assunto de constelação organizacional. Mas eu quero Bom, concluir essa história, Rose, dizendo assim, nós aqui, nós duas psicólogas, o começo das constelações no Brasil foram com psicólogos, né? A, a, foi. a Esther Frankel, que levou para o Rio de Janeiro, psicóloga. Aqui são psicólogas as pessoas da Você sabe onde bioenergética. foi, onde eu conheci constelação? No meu estágio de terapia familiar, de psicologia, na Então, terapia familiar. então, E na Unifor, que é uma faculdade extraordinária aqui. sim, Então, por isso que a nota do conselho, ela me pegou de jeito, porque não faz sentido algum essa perseguição com a técnica. sim. Mas você sabe, Isabel, a coisa mais importante do que você está falando aqui, nesse resgate, nessa história rápida, é que a gente tem agora uma nova geração, né? Eu nem sei se deve ser a quarta, quinta, sexta geração de consteladores. Nós somos formadoras de consteladores, você e eu. Sim, Eu trabalho aqui com constelação clássica, tá certo? sim, É sim. ali dessa origem, não, a gente não abre mão disso. Não tem frufru, a gente não coloca, não bota tempero extra, Sim. porque quando um coloca e o outro, e o outro, e o outro, e acontece que a receita ela perde a graça, não é mais a original. E aqui no Instituto, a gente trabalha com constelação técnica, com informação de boa qualidade. Mas, sabe, existe um mercado aí, dentro de uma cultura líquida, de tanta oferta Hum. de curso, consteladores, pessoas se autodenominando consteladoras, que fazem um curso de final de semana. E aí, eu acredito que como tem muita gente fazendo, se autodenominando constelador, né, consteladora, eu acho que tem muita coisa errada sendo feita, muita coisa que não é bacana. E eu penso que a crise que estamos hoje com o Conselho também deriva desse aspecto, sabe? Mercantilizaram muito as formações de constelação familiar. É E, verdade. além Aqui do a mais, gente sofre muito isso também. Todo mês eu recebo nos meus workshops alguém que chega dizendo assim, eu tive má impressão, eu ouço falar mal da constelação, mas a minha terapeuta, ou a minha amiga, ou a meu coach diz assim, não, vai conhecer constelação de verdade, a vai gente na passa por fé. isso aqui também, graças a Deus. Porque daí Vai lá no a Instituto, gente se torna referência daquilo que de isso, fato, isso, verdadeiramente, é o trabalho das com constelações, que toda é muito certeza. profundo, é encantador, as pessoas se É, apaixonam de ver, com mas certeza. a gente. Por quê? Porque tem seriedade, tem ética. Tem seriedade. A gente trabalha com seriedade porque é uma ferramenta maravilhosa que nos E ajuda mais muito. ainda, sabe, Bel, as pessoas não querem pagar o preço, elas querem rápido, fast. E É quando você verdade. conta como foi o investimento, Uhum. elas não querem saber disso, elas querem ser consteladoras, qualquer curso, um ano. Ah, não, é muita coisa. Eu faço parte da diretoria da ABC e nós estamos aí nos posicionando quanto às formações com critérios básicos. Eles falaram em mínimo, eu digo, não, não vou falar critério mínimo, mínimo, mas critérios básicos de uma formação. E a gente está colocando um ano e meio, porque é o tempo de você maturar-se dentro da ferramenta, da técnica maravilhosa. E é muito bom saber desse começo. Eu, infelizmente, não participei disso tudo, mas eu fui da época de uma formação que a gente chegava no final de semana, e o que a gente vai ver hoje?
deixa seguir o fluxo. Não tinha nada estruturado, não tinha um slide, não tinha, não se falava, era muito pouco. Eu sou da época que a constelação não se explicava, você tinha que sentir o campo. Aquilo para mim era muito invocado, mas olha quanta coisa floresceu em tão pouco tempo, né, minha amiga? Sim, é verdade. E assim, quando eu, com os conhecimentos que eu tinha de leitura de campo, tudo isso da DEP, eu não tinha dúvida. Quando eu conheci constelação, eu não tinha perguntas, né? E depois fui trabalhar e era como se eu já soubesse, Rose, como se eu já soubesse há muito tempo fazer aquilo. Eu fiquei muito surpresa com isso. E aí, naturalmente, as pessoas falam, mas então você precisa ensinar outras pessoas, você tem essa responsabilidade. Eu dizia, tem muitos cursos por aí, vamos fazer os cursos que tem outros europeus, americanos vieram dar curso no Brasil, tinha muita gente querendo dar curso, e eu dizia, vamos fazer os cursos que está aí à Uhum, disposição. E uhum. eles, não, eu quero aprender com você. Essa coisa de que eu quero aprender com você, a pessoa pegou na veia quando ela disse assim, você não pode ficar só com você todo Que esse conhecimento que você bom, tem. é isso. Quando ela disse Eu, isso, eu falei, sim, ixi, agora eu agora vou ter, pegou. agora pegou, eu vou ter que pensar É, em alguma coisa. é, E e aí que eu me estruturar. abri, e aí eu fui criar ensinamentos e criar, organizar todo o conhecimento que embasa, a gente sabe que tem muito conhecimento chamado da nova ciência, que embasa o trabalho das constelações. O Sim, próprio sim, Hellinger sim, sim. dizia assim, eu não vou explicar, se você quer explicação, vai procurar você. Então, eu tinha a base da DEP e fui pesquisar e estudar, Que bom, que né? bom. E aí, os alunos que chegam são alunos que também querem compreender. Isso. Não O, pode o, ser o, uma formação é, completamente intuitiva e racional, porque nós aí, temos Bel, uma base teórica que pode isso. dar o Eu digo respaldo. aqui que nós não vendemos constelação, nós damos boas informações. E a pessoa que quiser entrar, ela está dentro daquele fluxo do chamado. Certo. Para mim foi mais difícil porque eu vinha da ambiência organizacional, de dar aula. Eu e meu marido, a gente sempre trabalhou com andragogia, educação para o adulto, Sim, o começo, meio e fim. Então, na minha cabeça, eu precisava organizar aquilo. sim, Mas eu fui tomada pela constelação, sou apaixonada por ela, e a sim, minha paixão faz com que eu a defenda na seriedade e que ela é, sabe? A constelação não precisa de mim, eu preciso, mas assim, eu tenho muito amor e eu sou muito grata às constelações familiares. Minha amiga, bora lá. Aí vem o Conselho Federal de Psicologia, com a nota técnica, por isso que nós formamos sim, o nosso comitê. sim, E ele vem falar sobre. Ele diz que os relacionamentos são regidos por três leis de caráter universal. Eu coloquei que isso aqui é deles, né? Chamados ordens do amor, que devem ser seguidas para o equilíbrio e a harmonia das relações. Isso. Qual é a crítica do conselho, dentre outras coisas? Eles dizem que existe a naturalização dessas três leis pré-definidas sem dialogar com a autonomia e constituição sociocultural possível de transformação familiar. Eles dizem também que a constelação com as leis, com as ordens ou as leis do amor, é, tem bases patriarcais, heterossexuais e naturalização da desigualdade de gênero nas relações conjugais. A propósito disso, nosso tema é Constelação Familiar e as Ordens do Amor, um guia para a sua vida. Agora é com você. olha, quando a gente fala nesses três pilares das constelações, né, que é chamadas ordens do amor, a gente entende, você falou aí, e eu sempre falo também aqui nos meus workshops e nas aulas, de que assim, eles são princípios espirituais universais que tocam qualquer ser humano no planeta. Se a gente Sim, for ver uma etnia muito, muito tradicional e muito antiga,
a gente vai ver que essas duas ordens, essas três ordens estão presentes. Então, assim, não foi o Hellinger que inventou Não, não isso. foi. Não inventou nada. Ele trouxe a importância desses princípios e que, assim, a gente só, na nossa experiência, a gente só vê o quanto as ordens estando em harmonia, em ordem, o fluxo da vida e a felicidade imperam. E o quanto a desordem desses três princípios trazem infelicidade, desarmonia e impedimento para a vida das pessoas. Isso, assim, não é teoria, isso é prática, né? E o que o Hellinger fez foi trazer com uma clareza e manifestar isso através das representações, que também não foi ele que criou, ele diz Não, isso na própria não biografia foi. dele, né? Ele É juntou verdade. muitas abordagens e, obviamente, a intuição dele que ele tinha um desenvolvimento espiritual maravilhoso. Além de ser um extraordinário estudioso, Helge, Exatamente. como sacerdote, Isso. estudioso, ele era Pesquisador, curioso, né? Pesquisador, pesquisador. sim. Então, essas três, o direito de pertencer, o equilíbrio entre dar e receber e a hierarquia, elas estão na natureza. Se você vai observar, né, um animal, uma planta, se você observa, existe a necessidade de pertencimento, existe a necessidade do equilíbrio, do bioma, do sistema ali em si. Se a gente for estudar um sistema que seja organizacional, que seja familiar, um sistema de um formigueiro, o sistema de um... Das abelhas. Isso, tanto da fauna quanto da flora, a gente pode observar que existe, essas três leis estão presentes e desorganiza e desarmoniza quando elas não são obedecidas ou são transgredidas. Ou seja, assim, é tão natural falar dessas três ordens e as pessoas veem que isso, quando elas começam a colocar as ordens na vida delas, na família, no sistema, nos relacionamentos, o quanto muda a vida das pessoas, né? Então, como negar a importância de princípios que são universais? Não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com orientação sexual, não tem nada a ver com família patriarcal ou um outro tipo de família que seria, né, um modelo de família atual, né? Não passa por aí, porque nós estamos falando de essência, nós não estamos falando de superficialidade, não estamos falando a cultura, a cultura em si já é um condicionamento, né? E quando nós estamos trabalhando com constelação, a gente não está trabalhando com aquilo que é condicionado, a gente está trabalhando sim para resgatar e trazer aquilo que é essencial no sistema, né? E as desordens são condicionamentos, que são chamados emaranhamentos, que é o que faz a repetição e que faz a infelicidade né, nos sistemas das pessoas e dos grupos, né? Então, quando nós falamos da precedência de quem chegou primeiro, né? É inegável que o avô tem precedência e deve ser honrado e respeitado pelo pai, pelo filho, né? Mas o que nós vemos? Uma sociedade em total desrespeito, Desequilíbrio, desequilíbrio. desequilíbrio Os dessa... pais, é inegável que os pais, na precedência, eles são maiores, eles chegaram primeiro. Mas aí, nessa necessidade hoje, que os pais querem ser os melhores amigos dos filhos, eles se igualam na relação. É óbvio o adoecimento, é óbvio. Exatamente. E a gente... Só um pouquinho, Bel. Antigamente, essa ordem, essa hierarquia, ela era cantada dentro de casa. Fulaninho, respeite o seu irmão mais velho. Sim. Olha o seu pai que tomava a bênção, Sim. né? Olha, você é o irmão mais novo, cuide do seu irmão mais novo. Isso era colocado.
Basta a gente ficar numa fila, numa simples fila, e vir um engraçadinho, uma engraçadinha, e essa pessoa querer ficar na frente, querer burlar ali. Como é que a gente fica? Vem uma bronca. Coisa simples. O tal do fura-fila. Esses dias eu estava, essa semana, dirigindo, aqui tinha um certo prefeito que criou um plano e chamou de fura-fila. Imagina, politicamente totalmente incorreto, porque assim... Totalmente inadequado, inadequado. Imagine um projeto que seria assim, que eram pistas de ônibus que vai sem passar pelas ruas onde tem semáforos, porque são por vias aéreas que eles não têm, eles vão, mas eles não furam fila, é outra via, né? Onde os ônibus vão e não tem interrupção porque eles são aéreos, né? Mas eu estava pensando, falando da consciência de quem cria, né, um projeto e chama de fura-fila. Coisa dessa. E diz assim, como se furar-fila fosse a coisa mais normal do mundo. Né? E O projeto já fere. E assim, estaria ferindo a precedência de quem chegou primeiro. Todo mundo fica bravo quando alguém chega e entra, né, de maneira bem, muitas vezes mal educada, e entra e não quer nem saber. Está furando fila, está ferindo a lei da precedência de quem chegou antes. Eu vejo assim, quando a gente vai praticando, até nas escolhas de quem eu vou atender no workshop ou na aula, eu respeito a precedência de quem pediu primeiro. Eu faço isso, eu não transgrido, e eu explico para o grupo por que fulano vai ser atendido primeiro, porque ele pediu primeiro ou ele chegou antes no espaço. Né? Vamos recapitular, Bel, as 3 ordens, as leis do amor, ordens do amor. Primeira. Primeiro, o direito de pertencer, né? Que é o pertencimento, que todos têm o direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído, exatamente. Ninguém pode ser excluído, né? E isso a gente vê assim, basta dentro de casa, numa criança, né? Qual que é a dor maior de uma criança? Qual que é a grande ferida da criança? Ela não sentir... Ela se sente menos amada pelo pai ou pela mãe. Está ferindo o direito de pertencer. Ela quer pertencer, ela quer ser amada. Isso é básico na psicologia. Quem sofreu bullying na escola, sabe? Quem não se sentiu pertencendo ali. É uma dor. Né? E imagina exclusão, isso no sistema familiar. É uma exclusão, uma exatamente. exclusão. Então, a primeira é o pertencimento. A segunda... A segunda é a precedência de quem chegou antes, que é a hierarquia, que é a honra e o respeito àqueles que chegaram antes. Então, muitos filhos ficam maiores do que os pais, acham que porque são mais atualizados, ou têm mais inteligência, ou têm mais recursos do que os pais, ou porque sabe mais porque já viajou o mundo e os pais não, se acham maiores. Muitos pais também fragilizados colocam seus filhos no lugar dos seus próprios pais. Isso fere essa, né, segunda ordem, que é a precedência de quem chegou antes. Precedência. Pais, e a terceira, escute aí, só incluir essa frase que eu gosto muito pais dão, filhos recebem. Se essa ordem é invertida, filhos dão, pais recebem... E os pais idosos, os necessitados, como é que fica? Aí ele vai ser sempre ajudado pelos filhos, que são os pequenos, mas sempre os filhos no lugar de pequenos em relação aos pais, porque agora é o momento deles retribuírem. Sim. Eu digo, sabe, dos pais. Eu digo, sabe, Bel, que essa é uma fase para muitos filhos que eles aparecem como recursos, mas sempre como pequenos. Né? Eu sou recurso da minha mãe, do meu pai, mas essa ordem não é transgredida de maneira alguma. A terceira lei que você vai falar, eu digo que algumas pessoas, elas não assistiram essa aula. Equilíbrio entre dar e receber. Hellinger, o grande mestre, já dizia assim, ele disse assim, eu ouvi dele falando diretamente, desequilíbrio entre dar e receber separa casais, amigos,
pais de filhos, sócios, uma hora a relação se rompe. Por quê? Porque fica muito distante. Aquele que sempre recebe está orientado só para receber e muitas vezes explorar o outro que está ali orientado para dar, dar, dar. E os pais, muitos pais acham que eles precisam dar até quando os filhos estão já adultos, que já não precisam mais receber. E aí dá o desequilíbrio e dá muita confusão, é muito triste isso, porque essa desarmonia, esse emaranhamento, ele é bastante comum, né, Rose? Bastante Nossa, comum, por eu isso que eu encontro digo toda assim, semana. até da galera que participou das aulas, que tem consciência disso, os consteladores, alunos de constelação. É impressionante como a humanidade tem uma certa atração por esse desequilíbrio, Sim, sabe? De tirar do outro, de querer para si, sabe? Aquele lado egoísta nosso. sim. Até se Bel, você acho que a for gente... Oi. pensar, se você for pensar a nossa relação com o planeta, Rose, nós Sim, tiramos. É desequilibrado. O planeta, totalmente. ele não pode mais ser tão explorado, mas nós humanos exploramos. É uma É forma isso, de desequilíbrio entre o dar e é isso, receber. é isso. Muito bem. Muita coisa Minha para ser dita. amiga, a gente vai fechar Tá essa nossa na live. hora, Eu né? amei esse contato. Eu quero dizer o seguinte, que você está abrindo uma 13ª turma, é isso, de formação aí em São Paulo, Bel? Esse final de semana, nós abrimos desde 2010, eu comecei em 2010, né? E agora é a 13ª turma. Inclusive, na pandemia, tive que criar, né? Criar a modalidade online, que foi muito Sim, aprendizado para nós. sim, Paramos só 2 meses e sim. seguimos. Tem muita coisa muito interessante e é feito em 10 módulos, ao longo de 10 meses, um por mês, com as paradas ali na Natal e Ano Sim, Novo. sim. Tem o calendário no Que site ótimo. e a gente está fazendo agora a gente está fazendo a modalidade online simultaneamente. Vai ser uma nova É, experiência. Por quê? que Porque bom. tem Aí deixa eu te pessoas. falar. Diga. Nós estamos fazendo, a gente chama de híbrido, e a experiência é muito boa, viu, Bel? Se você quiser fazer parte da 13ª turma, nessa experiência maravilhosa com a Isabel, seja muito bem-vindo, né, Bel? E é Isso. híbrido que você vai fazer agora, não Vai é? ser a É primeira vez, presencial e virtual ali simultaneamente. A gente simultaneamente. já faz isso, a gente já faz isso há algum tempo, viu, Ah, é? Bel? É. Então, nós estamos também na coincidência Ah, da 13ª turma. também, olha Já só. estamos com um grupo maravilhoso e vai começar agora no início de junho. Você ainda Olha, pode entrar aqui é, no Instituto Militão ou no Instituto da Bel, aí em São Pfizer. Paulo, e vai ser também híbrido. Você Isso, pode estar em qualquer lugar desse país ou isso, fora dele. isso, O que nós duas estamos oferecendo são constelações clássicas, isso. que eu acho que com duas mestras, e eu gosto disso. Aham. Esse não é um autoelogio, é uma responsabilidade de ocupar esse lugar como formadora. Com Então, você é certeza. bem-vindo no jeito nordestino de fazer as coisas ou desse paulistano maravilhoso de fazer as Tá coisas. certo. Muito Bel, obrigada. fora isso, eu e a Bel, a gente faz parte de um pequeno grupo de psicólogas, psicóloga, advogadas, mas todas consteladoras. Temos um médico lá no grupo que a gente chama de o comitê, e nós estamos estudando a nota técnica do Conselho Federal de Psicologia. E essas lives é para esclarecendo aos poucos sobre essa nota técnica que a gente acha realmente descabida. Ainda bem que, por enquanto, é recomendação, né? Não é proibição. Sim, Mas a gente está escrevendo e nós vamos, sim, divulgar amplamente quando nós fizermos também a nossa nota técnica, né? O sim, comitê, a gente vai elaborar um documento e nós vamos divulgar amplamente falando sobre todos os aspectos
e de que o conselho ele coloca relacionado a não recomendação dos psicólogos utilizarem constelação familiar, tá bom? É isso Suas mesmo. últimas palavras, dona Maria Isabel. Olha, eu fico surpresa como o campo atua no sentido de unir pessoas com propósitos muito parecidos. Eu acho isso encantador, isso acontece muito na minha vida e é uma alegria muito grande conhecer melhor você, né, que foi a que fez o convite lá no grupão e que a minha alma disse sim. E agora que nós estamos nessa live descobrindo muito mais coisa em comum do que sabíamos nós. É verdade. Agradeço muito, Olha, Rose. Então, obrigada a você. Sei que você é ocupadíssima. sim, Eu queria mesmo ter você aqui no Instituto com a gente, dando aula, palestra, e a gente pode ver como é que ele rouba esse tempinho mais na frente. Eu também estou à disposição. tá bem. Assim como você lançou o livro A Arte de Sentar no Banquinho com constelação familiar, eu lancei e a gente ficou de trocar Tá. figurinha, exercícios sistêmicos, Sim, vários exercícios sistêmicos que eu amo, eles me ancoram em palestras, em sala, em tudo, né? sim, E é maravilhoso. sim. Um beijo para todos vocês que passaram por aqui, os que ficaram. Essa live ficará salva no feed do Instituto Militão. E depois a gente vai ver como você coloca no No meu seu Instagram, site, mas no meu é site. foi um enorme prazer ter construído esse tempo contigo, minha amiga. Um Obrigada, beijo. obrigada, Rose. Um beijo e um beijo para Boa todo mundo noite a que todos esteve vocês. presente. Boa noite.